A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus, não é mesmo? Estamos todos bem, prontos para cooperar com a verdade. Salve Maria! E hoje nós temos a participação especial de 2 convidados. Valdir, que é um amigo de longa data e veraz apoiador deste apostolado. E sua digníssima esposa, Silvana, que também já participou aqui conosco. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? De voltas aqui, nesse ano pela primeira vez, né? Agradecer aqui ao convite da Carol e do Rodrigo, com a participação aqui da minha esposa Silvana. Olá, Carol. Olá, Rodrigo. Estou muito feliz em poder participar novamente desse programa, desse podcast. E é isso aí. Vamos começar. Vamos cooperar com a verdade, né? Então nós queremos mandar um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos, viu? Se você não é católico ainda, continue conosco e quem sabe até o fim deste programa Deus te converte. Nós queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas que nós temos para agradecer, não é verdade, meus amigos? Sim, verdade. São tantas pessoas também que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita. Concedei-me, ó Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor. Ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É verdade. E no último programa nós falamos de São João 23. A vida dos santos.
Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São João Paulo II. É o último da nossa lista dos santos padres, né? Para o próximo podcast nós vamos começar a estudar os santos franciscanos. Olha que legal. Mas conta para o povo, Carol, um pouquinho sobre a vida de São João Paulo II. Muito bem. São João Paulo II nasceu no dia 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Ele foi batizado com o nome de Karol Wojtyła. Em outubro de 1942, ele entrou no seminário de Cracóvia clandestinamente por causa da invasão comunista em seu país. E no dia 1º de novembro de 1946, ele foi ordenado sacerdote. Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou o bispo auxiliar de Cracóvia. Tendo em vista a sua espiritualidade marcadamente mariana, Karol escolheu como lema episcopal a conhecida expressão Totus Tuus, de São Luís Maria Grignon de Montfort, grande apóstolo da Virgem Maria. A ordenação episcopal de Wojtyła foi em 28 de setembro do mesmo ano. No dia 13 de janeiro de 1964, ele foi eleito arcebispo de Cracóvia. E em 26 de junho de 1967, foi criado cardeal por Paulo VI. Na tarde de 16 de outubro de 1978, depois de 8 escrutínios, ele foi eleito Papa. No dia 22 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de São João Paulo II. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia em que Karol Wojtyła celebrou sua primeira missa como pontífice, em 1978, iniciando assim o seu pontificado. São João Paulo II, rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Isso, lá você encontra todos os podcasts, desde a primeira temporada, para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No site você também encontra os links para as nossas redes sociais. Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. E o site é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acesse o site e assina nosso feed para receber atualizações. Isso, aproveita, curta a nossa página lá do Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue lá no Instagram e no Twitter também. E o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Deus quer que as suas misérias sejam o trono da sua misericórdia. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, Deus, nosso Senhor, é infinitamente misericordioso. Eu percebo que em muitas quedas, em muitos momentos em que, na minha fraqueza, quando eu estou quase ficando de pé, já caiu de novo. E Deus está sempre ali, sempre de mãos estendidas, sendo apoio, sendo suporte. E Padre Pio vem dizer que Deus quer fazer das minhas misérias um trono da sua misericórdia. Ou seja, não importa o tamanho do meu pecado, a misericórdia de Deus sempre será maior. E isso porque Deus quer, porque Deus deseja perdoar. Que bonito isso, né? O problema está quando nós endurecemos os nossos corações, não é mesmo? Quando, ao pecar, nós nos afastamos de Deus, rejeitando assim o perdão dele. Mas quando isso acontecer, lembremos-nos da frase de Padre Pio. Deus quer, meu irmão, minha irmã, Deus quer que as tuas misérias, que o teu pecado, que as tuas quedas sejam o trono da misericórdia dele, que é o Senhor de nossas vidas. É isso aí, que assim seja. Amém. Amém. Amém.
Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Odílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. Feller Contabilidade @matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou pelo WhatsApp 47997183296. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e a levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça a sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade, através do apoia.c. Todas essas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Isso mesmo, acessa lá, cooperadoresdaverdade.com, vai ter o link para todas as nossas redes, né, ali de ajuda e também os dados da conta bancária. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador, ajude-nos com qualquer valor. Por menor que seja, mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o pecado da luxúria. A hora da treta. O vício da luxúria. Amigo ouvinte, Deus criou o homem e a mulher em igual dignidade, para que se relacionassem sadiamente em paridade, como seus filhos. Com o pecado, no entanto, o sexo tende à dominação. Homem e mulher deixam de ser dois que se amam para se comportarem como senhor e escravo. O vício da luxúria, bem como o da gastrimargia, que nós já falamos aqui em outro podcast, né? Diz respeito aos pecados mais rudes, por assim dizer, pois estão ligados ao apetite concupiscível, cujo objeto é o bem e o mal sensíveis em si mesmos considerados. Tratam-se de realidades que afetam diretamente a conservação da vida humana, como ensina Santo Agostinho. Abre aspas. O que é o alimento para a conservação do corpo é a relação sexual para a conservação da espécie. Fecha aspas. Assim, se um indivíduo para de comer, ele morre. Se a humanidade para de se reproduzir, ela se extingue. A luxúria, ela diz respeito a uma forma doente de viver a sexualidade. A princípio, essa expressão, que remete a algo luxuoso ou excessivo, se referia, assim, a qualquer excesso, né? No comer e no beber também. Mas com o passar do tempo, passou a aludir especificamente aos pecados sexuais. A palavra grega porneia, também usada para se referir a esses pecados, significa literalmente prostituição. A sua raiz se encontra na ideia de vender.
E é o que acontece quando os seres humanos se entregam aos vícios sexuais. Ao invés de se relacionarem como pessoas, agem como sujeito e objeto, vendendo o próprio corpo como uma mercadoria. A palavra fornicação também carrega a ideia de prostituir-se. Fornix, em latim, significa literalmente o quarto da prostituta. Importa dizer que o que está no centro da sexualidade é o amor, embora os homens pervertam o relacionamento tal como querido por Deus. De fato, quando ele criou a mulher, tirou-a da costela de Adão, não da cabeça nem do pé, mas do lado, para mostrar a igual dignidade entre os sexos. Por isso, enquanto manifestação de amor, o sexo, vivido naturalmente, é feito a partir do encontro dos dois, face a face, como iguais. Com o pecado, no entanto, o relacionamento entre homem e mulher tende à dominação, ao desequilíbrio. Não são mais dois que se amam, mas um que passa a abusar do outro, como um senhor com seu escravo. É um claro sinal de disfunção afetivo-sexual. Por exemplo, quando alguém, para manter o próprio conforto e se ver senhora de sua vida, prefere ter um cachorro ou quaisquer outras posses, a um filho ou um companheiro. Lidando com coisas que não possuem liberdade, ela pode ficar tranquila e estar no controle de suas situações. Isso denota até uma imaturidade, né? As pessoas que hoje em dia se casam e não querem ter filhos, nem estou falando de católicos, né? Porque se fossem católicos deveriam cumprir aquilo que prometeram diante do altar, né? Com certeza. Né? Se prometeu diante do altar que iria receber todos os filhos que Deus enviasse. Mas, enfim, a nossa sociedade não é mais católica, então não dá pra gente ficar se iludindo com isso, né? Mas casam e tem um cachorro. Claro, o cachorro é fácil de você manda no cachorro, o cachorro te obedece. O cachorro, se você não te obedecer mais, se você não quiser mais, você passa adiante, né? E o filho não, o filho é para sempre, né? Então não sabem tratar com outro ser humano, preferem tratar com objetos, com coisas, com animais. E é bem isso que acontece com a perversão sexual. Porque o sexo dentro do matrimônio, ele é uma coisa sagrada, né? Abençoada por Deus. Agora, o sexo vivido fora do casamento, ele visa apenas a própria satisfação, apenas o próprio prazer. E aí você está usando a outra pessoa como um objeto, como o Padre Paulo nos fala, como um escravo mesmo, né? Em que existe ali uma dominação. Eu sou o Senhor, você é o meu escravo. E isso a gente vê muito também na questão do homossexualismo, né? Porque você veja que a relação sexual entre homossexuais é uma agressão, né? Não é uma coisa natural, né? É uma agressão, é uma violência. É algo violento mesmo. E se é algo violento, alguém está sentindo prazer em violentar. E o outro está sentindo prazer em ser violentado. Então realmente tem essa questão do senhor e do escravo. É uma coisa doentia, é uma coisa totalmente desordenada. E toda essa desordem, né, ela também é visível em disfunções, como eu estava falando aqui, como sexo anal, oral, né? Está bem claro, por exemplo, que o sexo anal é uma forma de relacionamento sadomasoquista, em que um senhor está ali para punir o seu escravo, né? Embora no sexo oral não seja assim tão clamoroso, é bem nítida a desproporção entre o casal que faz sexo com um de joelho na frente do outro e o casal que se relaciona de frente a frente, rosto a rosto, né? É interessante, porém, que, via de regra, os mesmos homens que aceitam ser senhores na vida sexual tornam-se escravos de suas companheiras na vida cotidiana. E as mesmas mulheres que aceitam ser usadas e escravizadas sexualmente tornam-se obsessivamente dominadoras no dia a dia. Opera-se uma cisão entre o sexo e a vida real, sem que muitas vezes as pessoas se deem conta disso. É assim porque a falta de equilíbrio no mundo sexual repercute em um desequilíbrio no âmbito da vida ordinária.
E eu não sei se vocês já perceberam também, mas no movimento feminista, né, que as tais empoderadas mulheres, que nós é que mandamos e não precisamos do homem para nada, etc, etc, elas também pregam que quando tiverem uma relação sexual com um homem, elas deveriam estar sempre por cima. Você veja, por que por cima? Porque é essa questão do domínio, do senhor e do escravo, né? Então, eu é que sou a senhora e ele, homem, é que está sendo um objeto, que está sendo o meu escravo aqui nesse momento, né? E a gente percebe, é interessante, porque o feminismo ele invadiu a nossa sociedade de uma forma tão grave, tão intensa, que eu leciono para crianças de 11, 12 anos e que já estão assim completamente mergulhadas nessa ideologia. Eu fico assim às vezes assustado quando eu escuto uma criança, uma menina dizer que vai para a balada porque ela vai lá para caçar homens, que ela vai lá para encontrar alguém para ter uma relação com ela naquela noite. E que ela não se importa com o sentimento dele, com o prazer dele, com nada disso. Que ela só está se importando com o prazer dela, com o corpo dela. Isso era uma coisa que talvez há uns 50 anos a gente ouvisse os meninos falarem. Que os meninos saíam para as baladas, saíam para os bailes para caçar as moças, né? Com a intenção de ter uma relação sexual naquela noite, mas sem se importar com sentimento, com compromisso, com namoro, com envolvimento. Mas isso agora são as meninas que estão fazendo. Isso é que é o terrível. Terrível, e inverteu tudo. Já estava errado antes, né? Sim, já estava errado antes, mas agora a coisa ficou pior ainda, né? Ficou realmente uma coisa terrível de se analisar e de se ver. Porque uma pessoa que tem uma filha, né, justamente quer o quê? Que seja meiga, carinhosa. Exato. O objetivo era uma vida a princesinha normal, do papai, né? E ver ela como um início de prostituta, porque esta é a palavra certa. Essa é a palavra. O início da prostituição. Ela sai para se divertir apenas por uma noite, sem se importar no resultado que ela fez, às vezes, muitas vezes, do seu útero, do seu túmulo, né? Exato, porque depois, assim, é muito fácil. Vai, sai, encontra alguém, tem uma relação sexual, né? E engravidou, aborta. Simples assim. É só matar. É só matar, não tem problema, porque não é uma vida, é apenas o meu corpo, minhas regras. É isso que elas pregam, né? Triste, né? E o que está por trás de tudo isso, na verdade, é o pecado da idolatria. Quando a serpente diz a Eva, sereis como deuses, ela indica então que ninguém vive sem um Deus. Por isso, não existem ateus no sentido próprio da palavra, ou seja, pessoas assim totalmente sem Deus, né? Quem não serve ao Deus verdadeiro, serve a outras realidades, que se tornam, por isso, o seu Deus. Ao contrário, no âmbito familiar e sexual, quando se tem o Deus verdadeiro, todos os membros ocupam o seu devido lugar. O amor a Deus é uma realidade que, uma vez colocada no lugar, faz que todas as outras se ordenem. O pecado, por sua vez, ele realmente escraviza o ser humano, né? O homem casto, ele pode pecar a qualquer momento, mas o luxurioso, ele não pode dizer que vai ser casto a qualquer momento. É verdade, né? Isso não tem como. Agora, quanto maior o hábito do vício, é mais difícil se livrar dele, né? De fato, São João Clímaco, autor espiritual do século VI, ele nos diz que, abre aspas, todas as vezes que se verifica uma vitória sobre a natureza, é necessário reconhecer a presença daquele que está acima da natureza. Fecha aspas. Ou seja, sem a graça divina, ninguém pode ser casto. Mas isso não é sem sombra de dúvida, né, Carol? Se nós não tivéssemos a graça divina, nós seríamos como animais, né? Que simplesmente buscam o prazer e fogem da dor. Com certeza. O animal é assim. E infelizmente o que a gente percebe na nossa sociedade, quando nós vemos esse tipo de comportamento, né, nessas raves, nessas baladas, que rola todo tipo de droga, todo tipo de orgia, são animais. São animais. Por quê? Porque são seres humanos que não têm a graça de Deus.
E isso que significa a palavra desgraça, né? O desgraçado que a gente diz como um palavrão, às vezes esse é um desgraçado, mas essa é a realidade. Desgraçado, ele não tem a graça de Deus, ele vive longe da graça de Deus. E não porque Deus não quer, Deus quer dar a graça, mas ele não quer receber a graça, ele quer viver em pecado. E quando nós estamos em pecado mortal, amigo ouvinte, nós somos inimigos de Deus. E somos piores do que os animais, né? Piores. Porque teremos um juízo e uma resposta, às vezes uma condenação eterna. Os animais não, morrerão é que vão ficar. Sim. Em uma pessoa virtuosamente ordenada, o normal seria que o Espírito Santo iluminasse a sua alma e esta, então, governasse o seu corpo de forma política. O luxurioso, no entanto, deixa o corpo subjugar a sua alma e esta expulsa de si a graça de Deus. Quando se fala do corpo, não se está a falar simplesmente da realidade física. Se fosse assim, também os animais poderiam pecar. E, no entanto, não existe adultério dos cães, a fornicação das vacas ou a luxúria dos macacos, porque os animais não têm alma. É justamente o que a gente estava falando, né? O animal não tem alma. Quando os bichos terminam uma relação sexual, eles estão plenamente satisfeitos. O ser humano, ao contrário, é porque tem alma, é capaz de fazer sexo insaciável e obsessivamente, confundindo claramente prazer, que é do corpo, com felicidade, que é da alma. A alma humana foi feita para o infinito. Pecamos, ensina São João Paulo II, quando procuramos Deus onde ele não pode ser encontrado. Compulsivamente, então, torturamos o nosso corpo, chegando ao absurdo do sexo sem prazer, fazendo mais por frustração que pelo prazer venéreo. Para curar esta doença, é preciso saber que ela se encontra na alma. Pode acontecer, por exemplo, que o sexo de uma prostituta seja aparentemente idêntico à união entre um marido e a sua mulher em santo matrimônio. E, no entanto, o primeiro é pecaminoso e o segundo não. Exatamente. E a gente volta ali naquela questão que nós estávamos conversando sobre essas baladas, essas raves, essas coisas. Eu me lembro que, sei lá quanto tempo, uns 30 anos atrás aí, surgiu aquela modinha do ficar, né? Entre os jovens. E o ficar era simplesmente você beijar alguém, né? Então você ia para aquelas festinhas, fazia aquelas festinhas americanas, né? Aquelas coisas e tal. Nem bebida alcoólica não tinha, era só refrigerante, um bolinho e tal. E aí, a fulana quer ficar com você. Ou o fulano quer ficar. Aí lá dava aquele beijinho lá e tal, acabou. Depois, com o tempo, você não ficava com uma na festa, você ficava com 3, com 4, e depois no outro dia saía contando vantagem. Com quantas você ficou na festinha? Eu fiquei com 5, mas eu fiquei com 7, né? E era esse negócio só aquele negócio do beijinho. Hoje, o ficar já inclui a relação sexual. Sim, porque senão não ficou. Senão não ficou, né? Não ficou em nada. Não ficou, eu vou pegar, né? Tem o pegador, né? Não é o pregador, né? É o pegador. Ou a pegadora, né? Ou a pegadora, exatamente. Hoje está bem confuso isso aí, né? Porque elas também pegam. Exatamente. E aí, então, com quantos você ficou? É que você quer dizer com quantos você transou naquela noite. E, infelizmente, a gente vê, principalmente nesses baile funk que tem por aí, né? Já dizia lá uma letra de um funk lá que ia pro baile sem calcinha, né? Que o objetivo é justamente esse. É ter relações sexuais com o maior número possível de pessoas em uma noite. E isso não é nem animal. Isso aí é uma coisa muito bizarra. Porque como a gente demoníaco viu, mesmo. É demoníaco. Porque o animal, como a gente viu, ele vai lá, ele cobre a fêmea, né? E pronto, ele está satisfeito. Dali ele não vai procurar outra. Não. Né? Talvez no dia seguinte só. Tá? Que ele vai ter essa necessidade novamente. Mas isso aí de você ter tantas e tantas relações sexuais numa mesma noite, como a gente vê também alguns jovens que pecam pela masturbação e que tiveram 6, 7, 9 vezes se masturbaram durante o dia. Isso já não é mais prazer, isso aí é uma coisa realmente masoquista, né? Uma coisa muito louca, assim. Né? E o vício, ele se encontra na alma, e é por isso que quem peca é o ser humano. Porque o animal, ele tem lá uma relação sexual porque faz parte da natureza animal, da procriação,
ele não tem alma, ele não tem pecado. Por mais que às vezes a gente vê que um cachorro, tanto faz se ele vai ter uma relação com uma cadela, né? Que é a sua mãe, que é a sua irmã, que é, né, a sua tia, para ele não importa. Tá no cio, ele vai lá e cobre, né? Mas isso aí não é pecado para o animal, porque o animal não tem alma, né? Como o Valdir falou, o animal não tem céu, não tem inferno, morre e acabou, né? Vira adubo. Mas para nós que temos alma, o vício está lá na nossa alma, na atitude espiritual. É essa atitude espiritual com que as pessoas realizam o ato sexual, né? A cura para essa idolatria, como bem a Carol falou, isso é uma idolatria, né? Sim, você está fazendo do sexo um ídolo, né? Então essa cura, ela consiste em quê? Coisa muito simples, muito fácil. Colocar o verdadeiro Deus no centro dos nossos relacionamentos. Esse é o grande problema, né? Qual é o primeiro mandamento, Valdir? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama uma outra coisa mais do que você ama a Deus, essa outra coisa se torna um ídolo. E pode ser até o próprio irmão. Exato. Porque a caridade, né, o fator da caridade pura é primeiro amar a Deus. Exato. E com a graça da caridade, do amor a Deus, é que nós vamos poder fazer algum bem ao irmão. Um bem espiritual que tem validade diante do Senhor. E não uma atitude simplesmente de bondade, não de caridade, mas de bondade humana. Que nada leva ninguém para só fazendo bondade para o vizinho, nem para cá. Não. Contanto que Deus seja o primeiro. Deus tem... Em tudo. Em tudo tem que ser o primeiro, né? No nosso matrimônio, você ama a sua esposa, mas você ama primeiro a Deus, né? Primeiro a Deus. E eu posso olhar para minha esposa e dizer assim, eu amo você por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse por ele, não dá. Esse amor não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Dá lugar nenhum. Então Deus tem que ser o centro de todos os nossos relacionamentos. É preciso respeitar o mistério do outro, derramando o próprio sangue, se for necessário, para levar o outro para o céu. Para a maior parte das pessoas, especialmente os mais jovens, a luxúria é uma grande chaga que impede o crescimento da vida espiritual. Isso se dá por uma razão muito simples. O vício da luxúria é uma perversão que se instala na capacidade de amar e destrói. Então, quem está viciado na luxúria, no sexo, não sabe amar, não consegue amar, não é capaz de amar nem a si mesmo, quanto mais o outro. Torna-se um cachorro. Exato. Então, existe uma urgência que esse vício da luxúria seja curado. A luxúria é um pecado capital e, portanto, possui uma virtude oposta, que é a castidade, né? Atualmente, porém, a castidade ela possui um sentido negativo, né? De castração, como se ela podasse as energias sexuais das pessoas. Só que essa visão, ela não corresponde à da antropologia cristã, em que a castidade é um sinônimo para o amor. É muito pelo contrário, né? Essa visão que as pessoas têm de que a castidade é algo que castra, que limita, que, por exemplo, começam a dizer que o padre deveria casar, o padre não pode viver a castidade, uma irmã religiosa, uma freira não poderia, isso aí, a igreja é muito cruel, a igreja é opressora, medieval, né? Vocês deveriam liberar as pessoas para que elas pudessem usar das suas energias sexuais, etc, etc. É porque não vivem, não sabem, não têm fé, não tem espiritualidade nenhuma, não consegue compreender que a castidade é um bem. A castidade faz um bem imenso para a pessoa. Nós que somos casados também vivemos a castidade em diversos períodos dentro do nosso matrimônio. E isso é muito saudável. É isso que as pessoas não conseguem entender. Como a castidade ela é saudável, como ela é necessária para a nossa alma. Da mesma forma que para você combater a gastrimargia, né, que é o pecado da gula, você entra com o jejum, né? Você percebeu que você tem aí um problema com a gastrimargia, que você é meio guloso, aí, que você come demais de vez em quando? Faz jejuns prolongados. Experimenta fazer um jejum de 24 horas. Né? E você vai começar a dar mais valor para aquele alimento, né? Você vai ver que aquele alimento tem uma função na sua vida, que é alimentar o seu corpo e não extravasar,
né? E não te levar ao pecado, não te levar a idolatrar a comida. A mesma coisa em relação ao sexo. Experimenta viver a castidade. Né? É uma castidade sadia, castidade como não sadia. É jejuar durante 40 dias. Né? Exato. Mas é jejuar, né, proporcionalmente naquela oposição à gula. Exatamente. Os jovens, eu acho tão bonito, né, que hoje em dia os jovens católicos estão vivendo de verdade a castidade durante o tempo de namoro, né? Vivem a castidade no namoro, no noivado, e depois vão ter a sua primeira relação sexual só depois de consumado, né? De ter casado, né? De ter regulamentado a situação perante do Senhor na igreja, no matrimônio. Isso é coisa que quem vem lá dos anos 60, 70, com aquela revolução sexual toda que teve, com os hippies, aquela coisa, a gente achava que era o contrário, a gente achava que o bonito era você ter relações sexuais, quanto antes melhor, né? Tempo em que o pai levava o filho lá para uma zona, né? Ensinava o caminho errado desde o início. Então, quer dizer, se você aprende o errado com o seu pai, quem vai consertar? Quem é que vai consertar? Né? Exatamente, porque qual é a missão do pai? É levar os filhos para o céu. Então ele já está levando o filho para o inferno. E está indo junto, E está indo junto, né? Por exemplo. E assim a gente vê muitas mães hoje também, né? Sim. Com seus filhos. As mães que vão trabalhar Muitas fora mães. e que estão longe até dos filhos, mas que acabam passando sempre exemplos errados, né? Não, eu já tive situação de que a aluna que se vestia muito mal na sala de aula ia sempre com um shortinho muito curtinho e com decote, com a barriga de fora, aquela coisa toda, e eu disse pra orientadora, não, chama essa mãe aqui que eu quero conversar com essa mãe, não é possível que essa menina vem sempre vestida desse jeito. Aí veio a mãe, apareceu lá na escola com shortinho, com decote, igualzinha a filha. Eu não sabia nem o que falar daí, né? Porque o exemplo vem de casa. Ela estava sendo vestida pela própria mãe, né? Exato. É o espelho dela. E depois vai chegar o dia que essa menina grávida, etc, a mãe vai dizer, onde foi que eu errei? Isso. Né? Onde foi que eu errei? Os santos padres já nos ensinavam que não é pela força e nem pela coação que se alcança o estado de saúde ideal do corpo e da alma. João Cassiano, por exemplo, ele nos afirma, abre aspas, a castidade, no entanto, não depende apenas, como pensais, de uma rigorosa vigilância, mas tal virtude subsiste pelo amor que nos inspira e pela felicidade que nos proporciona. Fecha aspas. É o amor que move a alma para o seu estado ideal. É o caminho para a castidade. É um voo em direção a algo extremamente prazeroso. No sentido espiritual da palavra, trata-se de uma realidade positiva e que proporciona uma felicidade palpável e concreta. O mesmo João Cassiano adverte que há uma diferença entre ser casto e ser continente. Enquanto esta possui um viés negativo, alguém continente apenas deixou de fazer algo. Já o casto tem a ver com a intenção com que se deixou de se fazer algo. O continente, portanto, é aquele que não faz sexo e interiormente também não ama. O casto, por sua vez, mantém relações sexuais e ama sua esposa, seus filhos. Não é a presença ou a ausência de relacionamento sexual que determina a castidade, mas sim o amor. O continente é estéril, enquanto o casto é fecundo justamente no amor. E alguns psicólogos modernos, como Amedeo Centini, em sua obra Por Amor, com Amor no Amor, Liberdade e Maturidade Afetiva no Celibato Consagrado, adaptaram em linguagem da psicologia moderna os escritos dos padres do deserto. E muitos acham que se trata de algo novo, mas não é. Trata-se de algo ensinado há muito tempo pela Igreja, mas que estava esquecido. Centini diz que as pulsões ou energias sexuais devem ser integradas ao projeto de vida de cada um, o que para os cristãos significa conformar-se ao projeto divino. A energia sexual, pois, não deve ser castrada ou desperdiçada, mas integrada ao projeto de Deus para o homem, que é amá-lo em e sobre todas as coisas. Deve ser um trampolim para amar ainda mais a Deus. E essa capacidade é dada tão somente ao homem, uma vez que os anjos não possuem matéria, né?
Quando o resultado da energia que provém do composto corpo e alma é desordenado, instala-se então no ser humano uma espécie de idolatria, né, como nós já falamos. E é por isso que direcionar tais impulsos para Deus é a cura do vício da luxúria. Mas como fazer isso, então, na prática? A primeira arma do demônio na área da luxúria é a mentira, né? Basta ver que o sexo desregrado recebe o nome de fazer amor, o que não poderia ser mais errôneo. Quando a tentação chegar, é preciso resistir e pedir a graça de amar, suplicando a Deus pela graça de amar, né? Diga: Jesus, eu estou cansado de usar e de ser usado, não quero mais isso, dai-me a graça de amar, dai-me a graça de derramar o meu sangue pelas pessoas. Amar uma pessoa é querer que ela se una a Deus. Assim, a cura para a idolatria por trás da luxúria está em colocar o Deus verdadeiro no centro dos relacionamentos. Está em respeitar a alteridade, o mistério do outro, derramando o próprio sangue, se necessário for, para fazer a vontade de Deus, que é levar o outro para o céu. Não se trata de algo abstrato, mas sim muito prático. Ao ver uma mulher mal vestida, em vez de alimentar pensamentos pecaminosos, deve-se rezar por ela, suplicando a Deus que a transforme, que a salve, que a ilumine. Todos são chamados à castidade, solteiros, casados e celibatários. E como muitos pensam, a castidade é de fato algo de outro mundo, pois ela não é possível, em absoluto, sem a graça divina. Todavia, esta graça necessária não é algo raro. Basta observar as estatísticas atuais para perceber que de cada 10 pessoas, 6 são solteiras, ou seja, chamados ao celibato, ainda que temporário. De modo, a graça da castidade não pode ser rara, pois Deus não a chamaria tantas pessoas para este estado, sem lhes dar os meios necessários de alcançá-lo. Pensar assim seria uma afronta à bondade de Deus. Amigo ouvinte, Deus está disposto a conceder a graça da castidade perfeita, continência física e pureza de coração, conhecida como celibato, a 60% da população brasileira. Isso é fato, as estatísticas o provam. Mas por que esse percentual não vive a castidade perfeita? Por uma razão muito simples. A graça da castidade perfeita não é pedida a Deus. O primeiro passo, portanto, é crer na graça, crer que o amor existe. O amor se fez carne, não é um ideal. Ele nasceu, viveu, derramou seu sangue e morreu por nós. Portanto, é muito concreto e até mesmo histórico, e está à disposição de todos na Sagrada Eucaristia. Cada vez que se recebe a hóstia consagrada, recebe-se o corpo castíssimo, o coração puríssimo e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, basta sentar-se à sua porta e suplicar, implorar a graça de amar. E isso é bem interessante, né? Quando nós falamos ali, quando a Silvana estava falando que a castidade é uma coisa de outro mundo, né? Então, porque justamente a gente precisa da intenção, né? De qual é a intenção que a gente está vivendo aquilo, que realmente é viver em Deus, né? E pedir a Ele essa graça. Isso os santos fizeram, não é mesmo? E nós, imitando os santos, precisamos também canalizar as nossas inconsistências, né, para o nosso ideal espiritual. Então, não há que se falar em castração. Ao contrário, vamos nos lembrar sempre de que o outro nome para a castidade é o amor. Os remédios para o pecado capital da luxúria devem ser adaptados às diferenças entre o homem e a mulher, pois os dois agem e reagem de maneira muito distinta quando o assunto é afetividade e relacionamentos. Mas, de um modo geral, todos os homens são como o filho pródigo, estão longe da casa do pai e precisam fazer o caminho de volta. O objetivo é alcançar o projeto original, ou seja, entender e adequar-se ao que foi o sonho de Deus para o homem e a mulher na criação. O homem,
com os seus próprios órgãos genitais, parece estar condenado a uma espécie de exterioridade. Nesse sentido, encontra-se fora de si. Está como que fadado a um exílio. A metáfora é oportuna para mostrar que a sexualidade masculina tem uma enorme propensão a não ser amor e a fazer da mulher um objeto sexual. O homem está voltado para fora e a janela através da qual a alma do homem sai em seu exílio pelo mundo são os olhos. Tendencialmente, o homem é alguém que procura o prazer através do ver, da visão. Por isso, a pornografia é uma doença eminentemente masculina, ou seja, quem vê fotos e vídeos de mulheres nuas são homens, e quem vê fotos e vídeos de homens nus são homens também. O homem tende a ser um caçador. Está sempre à espreita, à procura, com os olhos aguçados. Portanto, a cura do vício da luxúria para os homens passa necessariamente pela cura do olhar. É preciso ordenar o olhar de modo que não enxergue a mulher como um objeto. A fé se faz imprescindível nesse processo. É necessário um olhar que enxergue o sobrenatural na mulher, pois se isso não acontecer, dificilmente ela deixará de ser, para o homem, um objeto a ser conquistado. Dificilmente ele a amará. Dentro do viés teológico oferecido por São João Paulo II nas catequeses sobre a teologia do corpo, é necessário que o homem, ao olhar para uma mulher, enxergue nela o santuário da vida, o lugar santo que não pode ser profanado. Metaforicamente, o esposo está unido à sua esposa pelo sagrado laço do matrimônio. Pode ser comparado a um sacerdote que entra no santuário. É o sacerdote que está autorizado a entrar no templo da vida. Para tanto, deve estar imbuído de todo o respeito e reverência que um lugar santo requer. Por esse motivo, uma mulher não pode jamais ser tomada como uma coisa, ser tida como um objeto, muito menos descartada como se nada valesse. O milagre da vida, Deus o realiza no corpo da mulher, né? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide do homem, naquele momento Deus age, Deus cria do nada uma nova vida. Há nele, portanto, uma sacralidade única. E por esse motivo, o diabo quer transformar o útero da mulher em um túmulo, né? Em um lugar profanado, em um lugar de morte, e não mais num santuário de vida. Cabe ao homem compreender o corpo da mulher nessa perspectiva. O jardim fechado, né, é onde o homem adentra. Sendo assim, há que se ter todo um cuidado, toda uma delicadeza, um respeito para com a preciosidade que subsiste naquele recanto. E uma das formas mais expressivas de virilidade é justamente a de o homem controlar a sua força. Usar toda a força que tem para proteger a sua companheira e, ao mesmo tempo, contê-la para não vir a machucá-la. Esse é o verdadeiro homem no relacionamento com a mulher. Além disso, todo homem maduro precisa desenvolver a paternidade. A cultura moderna, todavia, não está mais criando os homens para a paternidade, biológica ou espiritual. Pelo contrário, cada vez mais são louvados os ditos playboy e filhinhos de papai, etc., que, quando se veem casados, sentem-se oprimidos e saudosos da antiga vida. De forma prática, a cura da luxúria passa também pela realidade da família. Ao observar uma bela e desejável mulher, é preciso imediatamente imaginá-la como mãe e esposa. Cabe ao homem, enfim, entender que amar é dar a vida, seja transmitindo-a biologicamente aos filhos, seja derramando o próprio sangue por sua família, sendo pai e esposo. Esse é o caminho. Já o caminho para ordenar a sexualidade feminina é um pouco diferente do masculino, conforme se disse. Enquanto o homem, por causa do pecado original, tende a usar a mulher como objeto sexual, esta tende a usar aquele como objeto afetivo. Enquanto o homem é um observador, a mulher gosta de ser observada.
A castidade da mulher, portanto, está ligada à modéstia. A mulher precisa compreender, em primeiro lugar, o seu valor e o quanto se machuca ao seguir o mundo moderno, né? Esse mundo sexualizado. O valor maior da mulher não está em seu corpo, mas sim na sua alma, em sua capacidade de amar. Com as mulheres, os homens aprendem a amar. Relacionamentos baseados na estética, no corpo perfeito, eles não se sustentam, né? Pois são fundados na areia. A beleza física, ela passa. As mulheres vivem uma verdadeira tortura para manterem os seus corpos perfeitos a fim de atrair os homens, né? No entanto, após se casarem, serem mães, envelhecerem, então o que lhes resta? Plásticas, procedimentos estéticos, silicone e por aí vai, né? Tudo para permanecerem jovens, né? Lutar contra a natureza. Por isso, em primeiro lugar, a mulher deve compreender que a pior coisa que pode fazer é se doar sexualmente ao namorado. O sexo, ele não segura o futuro marido. O sexo não é prova de amor, né? Se ele for feito fora do casamento. Como já foi dito, a sexualidade masculina, corrompida pelo pecado, é exteriorizada. Um homem consegue manter relações sexuais com qualquer coisa, uma mulher, um animal, tudo pode ser objeto. Por isso, para o homem ter relações sexuais com a namorada, não é nenhum sacrifício ou prova de amor. Ele pode até mentir dizendo que sim, mas faz isso tão somente como arma de sedução. A maior prova de amor que um homem pode dar a uma mulher antes do casamento é manter-se casto. Este é o verdadeiro sacrifício. É importante a mulher entender que se machuca quando mantém uma relação sexual que não significa nada afetivamente. Ainda que o parceiro diga que a ama, mande presentes, mantenha a farsa de compromisso, namoro, noivado, aliança, né? A grande verdade é que depois do sexo ele se levanta e vai embora. Numa relação sexual fora do casamento, o homem diz com o corpo à mulher: sou todo teu. No entanto, isso é uma mentira, pois além de ele se levantar e ir embora, para ter certeza de que aquela relação sexual não produzirá nenhuma consequência, como um filho, ele recorre e faz com que a mulher recorra a um verdadeiro arsenal de métodos contraceptivos, transformando o útero da mulher amada num túmulo. As mulheres, por conta de tudo isso, vivem neuróticas pela beleza e pela perfeição corporal. É claro que o corpo precisa ser cuidado, mas não como algo a ser exposto ou revendido no mercado. Importa revesti-lo com elegância, sabendo que ele vale muito menos que a sua alma. Um dito popular afirma que, quanto mais se mostra o corpo, menos se vê a alma. E ao contrário, quanto mais se esconde o corpo, mais se enxerga a alma. Isso pode ser constatado, por exemplo, quando uma mulher seminua dança em cima de um carro alegórico no carnaval. Ninguém, ao vê-la, pensa em sua inteligência ou em suas virtudes. É verdade. Ao invés, ela se transforma literalmente num pedaço de carne. Sem segredos, sem mistérios, não há mais nada a ser mostrado. Ela revelou o seu corpo e escondeu a sua alma. Muito bem, então vamos refletir sobre isso, amigos ouvintes. Uma mulher que se veste sabendo qual o seu valor perante os homens e perante Deus principalmente, ainda que não esteja coberta como uma freira carmelita, por outro lado, tem a alma brilhando através de seus olhos. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Bierbaum Lager Premium. A Lager é uma cerveja puro malte, leve e muito refrescante, com média carbonatação e notas suaves de lúpulo. Uma cerveja perfeita para celebrar os melhores momentos da vida. Pouco aroma de malte, que pode lembrar cereais. Presença leve de aroma de lúpulo, baixos níveis de características da levedura, aparência muito límpida,
com baixo amargor e um final bem definido, com baixos níveis de dulçor, sem sabores frutados, altamente refrescante, com corpo leve, bastante carbonatado, com uma leve picância de gás carbônico. É uma cerveja lager, tipo Pilsen, está disponível em garrafas de 600 ml, tem um teor alcoólico bem baixo, de 4,6%, o amargor também bem baixinho, o copo para servir, o ideal é o Pilsner, a temperatura de degustação entre 3 a 5 graus. Ela harmoniza com frutos do mar, empadas, frango grelhado, pizza napolitana e sopa minestrone. Adjuntoro nostro in nomine Domini, Qui feci celum et terra, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicti Domini creatura instant cervejam, quanex adipti frumenti producere dinatus est, usi remedium salutari humano generi, et presta per invocazione nominis tui sancti, ut quinque quiriets beberit in sanitatem corpus et anima tutelam percipiantem, per Christum Dominum nostrum. Amém. É uma Pilsen bem refrescante, né? Bem saborosa, bem clarinha também, uma carbonatação boa. Mas ela é bem encorpada, Uma né? espuma persistente, assim, é bem encorpada mesmo. Muito boa. Tem um cheiro do malte, remete ao biscoito, né? Muito boa. Então, um brinde. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito bem, muito obrigada, Silvana, Valdir, amigos tão queridos. É uma honra para nós ter vocês aqui. Grande abraço a todos os nossos amigos, nossos irmãos que estão conosco aqui. Salve Maria Imaculada. O prazer é todo nosso de estarmos aqui juntos com vocês, de participar desse momento que nos traz felicidade de alma e de espírito, pois falamos de coisas boas, da coisa da verdade, que a verdade é Jesus Cristo, e é por ele que nós estamos aqui também. Não estamos aqui para via corporal, nem para agradar ninguém, mas estamos aqui para divulgar o que nosso Senhor Jesus Cristo pediu para que fizéssemos, divulgar o Evangelho através de palavras. Eu também gostaria de agradecer ao Rodrigo e a Carol pelo convite e dizer que é sempre um prazer participar deste podcast, onde podemos cooperar com a verdade. Gostaria de deixar um pensamento de Santa Maravilhas de Jesus. Faça com que Cristo, nosso bem, viva cada dia mais contente no seu coração. É muito mais fácil porque Ele nos dá tudo o que é preciso
para o conseguir. Um abraço a todos e salve Maria. Salve Maria. Obrigado, Carol, meu benzinho. Hoje passou um nervosismo aí com a chave do carro que quebrou, né? Já tá mais calminha agora. Depois da cerveja tá mais calminha. Obrigado, Valdir, Mano Velho, né? Obrigado, Silvana. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa casa e também esperamos que vocês participem mais vezes conosco no podcast. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.